Muito boa noite, obrigado pela presença importantíssima de cada um dos senhores e senhoras. Neste momento eu convido o vereador Gustavo Pose, autor da homenagem que será prestada nesta noite ao Conselho Central de São Carlos, para que assuma a presidência da mesa. Aí está, vereador Gustavo Pose. Eu convido também para compor a mesa de autoridades os senhores Luciano Martins de Rezende, presidente do Conselho Central de São Carlos, da Sociedade São Vicente de Paula, também. Glaziela Soufa Marques, secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, representando o prefeito municipal Ayrton Garcia. E registramos também a ausência do vereador Robertinho Mori, que impossibilidade de comparecer a esta sessão, envia cumprimentos a todos os homenageados. Peço a todos para que, por favor, fiquem em pé para a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino a São Carlos.
catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Estendida em outeiros altivos, coros cantes ao brilho do sol. És ao templo, presépio e palácio, onde mora da graça ao crisol. Se o Gregório murmura em surdina, uma prece mimosa a teus pés, lá bem alto as escolas derramam como bênçãos de Deus e revés. Minha terra, cidade, sorriso, de São Paulo, Esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção, tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração, e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, o de amar e servir o Brasil, Brasil. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, é com muita alegria que hoje eu presido essa sessão, né? E, em especial, porque não é sempre que um conselho faz 100 anos, né? Então, eu declaro aberta a sessão solene em comemoração aos 100 anos do Conselho Central de São Carlos, da Sociedade São Vicente de Paulo. Calma lá, deixa eu tentar puxar aqui. Ao vivo é assim mesmo, gente. Isso. A Sociedade São Vicente de Paulo, em especial para mim, foi uma escola, né, onde eu aprendi o que realmente e verdadeiramente é ser cristão. Foi nela que eu aprendi como praticar a caridade de forma organizada, né, e não simplesmente ajudar no semáforo ou socorrer em algum momento. Então, é uma escola de vida para mim. Eu sou vicentino desde 2002, e eu acredito que isso é um pouquinho da história de cada um. Cada um tem um pouquinho a dizer do quanto aprendeu e quanto melhorou de ser humano por ser vicentino. Toda vez que a gente vai numa visita a um assistido, eu acredito que a gente ganha mais do que tem a oferecer. Eu, pessoalmente, tenho várias experiências onde eu me tornei um ser humano melhor a partir dos anos de Sociedade São Vicente de Paulo. E a Sociedade São Vicente de Paulo, então, nós temos aqui a sessão hoje, 100 anos, né? Ainda bem que eu pude estar aqui para viver, porque vai ser só esses 100, né? Não vai ter 200 anos, com certeza não estarei aqui. E esse legislativo, ele se honra na noite de hoje, prestigiando, então, todos os vicentinos que passaram pela sociedade. Nós temos aqui no legislativo vários vereadores que foram vicentinos. Temos o Bruno Panhoca, me ajudam aí, alguém sopra aqui para mim, tá? Bruno Panhoca, o Vadim de Guzzo foi prefeito da cidade, era vicentino, o Lídio Migliato, o avô do Marquinho foi vicentino, né, Marquinho? Então, assim, vários vicentinos passaram por essa casa, né? Então, é uma honra para todo o legislativo
está prestigiando a Sociedade de São Vicente de Paulo, né? Mas não simplesmente só pelas autoridades da cidade que foram vicentinos, mas sim por cada anônimo que diariamente, nos últimos 100 anos, vamos dizer assim, na verdade, 125 anos que a Sociedade de São Vicente de Paulo está na cidade, mas nós comemoramos aqui hoje os 100 anos da instituição do Conselho Central de São Carlos. Então, há 125 anos, cada anônimo no seu dia a dia, no seu trabalho vicentino, lá no Cantinho Fraterno e nas duas outras obras unidas que nós temos também aqui na gestão do Central. Então, a cada dia é essa homenagem que nós fazemos hoje. A todos esses vicentinos, nós temos lá, eu não posso deixar de falar aqui, das pessoas que eu aprendi a admirar como vicentino, seu Benedito Ribeiro, seu Casimiro, que infelizmente nos deixou os dois, né? Aí nós temos algumas pessoas vivas, né, que nos enchem de alegria, como é o caso do seu Mário. Nós temos lá o Zezão, lá do Conselho Nacional Aparecida. Quando eu fui presidente do Conselho Particular, me ajudou muito. O seu Ditinho Matos, esse daí foi meu braço direito, braço esquerdo, foi uma pessoa assim que me honrou muito de conhecer e aprendi muito na simplicidade do seu Ditinho, o quanto ele me ensinou, né? Temos aqui também hoje uma consórcia, a Eunice Regina, né, que tem 50 anos de Sociedade de São Vicente de Paulo. Olha uma coisa, né? Quantos outros, né? Não tem, imagina, 50 anos é uma vida inteira, né? A dona Eunice, que fez parte, ela que fez um dos desenhos que foi aprovado, não é isso? Eu estou olhando para o Isaías porque ele me ajuda aqui no meu discurso. Então, assim, são pessoas como a dona Eunice, como o seu Ditinho, como o seu Benedito Ribeiro, o seu Casimiro, são essas pessoas que são hoje homenageadas, né? A grandeza da Sociedade de São Vicente de Paulo, ela está justamente no trabalho de cada anônimo que vai ao assistido e faz isso por amor, por caridade, aquele amor perfeito que não espera nada em troca, né? E essa é a nossa maneira de ser igreja, né? Eu falo assim, tem o meu jeito de ser igreja é ser vicentino. Eu não consigo ser igreja de outro jeito. Eu sou católico, cristão, mas o meu jeito de praticar o cristianismo é a caridade junto à Sociedade de São Vicente de Paulo, né? E eu não vou me prorrogar muito, porque político gosta de microfone, né? E assim, eu fico muito à vontade com vocês, né? Porque a maioria de vocês eu conheço antes de estar vestindo terno de paletó e gravata, né? A gente, no dia a dia, no trabalho, na labuta vicentina, aí, que nós buscamos aí a nossa santificação, em busca aí de fazer um trabalho melhor. E eu falo assim, se eu fiz alguma diferença no mundo, não foi vestindo terno e gravata que eu fiz isso. A diferença no mundo, se eu fiz alguma diferença no mundo, foi no momento que eu entrei na casa de um assistido, ou o momento que a gente fez algum tipo de socorro dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, eu tenho que agradecer a oportunidade de estar hoje, podendo presidir essa sessão de 100 anos da Sociedade de São Vicente de Paulo. Para mim é uma honra de estar vereador nesse momento da história da sociedade em São Carlos, né? Então, eu fico muito honrado em estar podendo propiciar esse momento. Bom, foi com muita satisfação que eu escolhi o Marquinhos Amaral, meu companheiro de Câmara, para estar fazendo aqui a ser o orador da sessão, viu, Marquinhos? Eu agradeço muito, de pronto você aceitou, principalmente com a história aí que a sua família tem junto à Sociedade de São Vicente de Paulo. Hoje, mais tarde, a gente conversava um pouquinho sobre isso, né? E então eu quero aqui deixar claro o meu agradecimento por ter aceitado ser orador. E agradeço aqui também o Luciano, presidente central, onde eu estendo a todas as lideranças da Sociedade de São Vicente de Paulo, né? Todos os presidentes de conselho particular, todos os presidentes de obra unida, se sintam aí abraçados por mim e grato, porque vocês que são realmente merecedores da homenagem do dia de hoje. Ok? Desculpa o protocolo, isso. Eu fiquei na dúvida se é você ou ele. Então, eu gostaria de pedir para o Marquinhos Amaral, então, orador hoje na sessão, que use a tribuna.
Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o vereador Gustavo Pose, que antes de ser vereador, sempre foi meu amigo, sempre foi uma pessoa que eu admirei e queria um dia, e disse isso para ele em 2004, que eu queria vê-lo um dia aqui na Câmara Municipal. E por que queria vê-lo? Porque eu conheci bastante o Gustavo em 2004, quando eu fui candidato a vice-prefeito, e o Gustavo teria uma vaga como candidato de um partido concorrente, o nosso. Mas como houve a redução do número de vereadores naquela oportunidade, e por consequência a diminuição do número de candidatos, acabaram descartando o Gustavo naquele momento, dizendo, você é jovem, você tem outras oportunidades. Mas o Gustavo estava já fazendo um trabalho para poder, nesta casa, representar, como tem feito com muito brilhantismo, com muita categoria, com muita seriedade, eu sou testemunha disso, com muita vontade, com muito trabalho, uma dedicação especial, assim como teve seu avô, o saudoso farmacêutico Romualdo Pose, que muitos daqui conheceram, que tinha farmácia aqui, meio quarteirão da Câmara Municipal, e eu tive o privilégio de conhecer. Foi vereador, presidente desta casa, inclusive com meu pai, militou muito na política com meu pai, às vezes de lado opostos e outras vezes juntos, mas sempre se respeitando, como nós fazemos, eu e o Gustavo. Tem temas que nós discordamos, tem temas que nós estamos do mesmo lado, mas sempre nos respeitamos. E eu fiz questão, Gustavo, de aceitar esse convite, porque eu não poderia deixar de dar um testemunho aqui na tribuna desta casa daquilo que você acabou falando, e eu não sabia que você iria falar. E você sempre disse para mim, nas nossas conversas, de que você, antes de ser vereador, você está vereador, mas você é um vicentino nato. E cada vez que ele conversa comigo, tivemos a oportunidade de conversar hoje à tarde, a gente vê no olho do Gustavo um brilho e uma satisfação muito grande quando ele me conta as coisas dos vicentinos, as suas ações. E a gente vê que não é, porque tem muitos políticos, inclusive dentro desta casa, que acabam indo para alguma religião para poder fazer um trampolim político. Mas o Gustavo não. O Gustavo, antes mesmo de sonhar, de estar aqui nesta casa, de estar, como ele disse, de paletó e gravata, ele calçou a sandália da humildade e é um vicentino nato. Então eu quero, antes de fazer uma saudação oficial, cumprimentá-lo, parabenizá-lo, e eu me sinto orgulhoso, Gustavo, e tenho dito isso não só nessa oportunidade, mas tenho dito nos momentos que eu vou nas rádios, que me perguntam sobre a renovação da Câmara Municipal, eu falo do seu nome, que não foi uma grata surpresa, porque eu falava para você, já em 2004, quando nós andávamos de perua Kombi fazendo campanha, você dirigindo e às vezes ao lado, e eu dizia que você precisaria um dia estar nesta casa cumprindo o mandato de vereador. Então, quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela oportunidade que me dá, você e o nosso presidente, vereador Lucão, que autorizou que nós usássemos a tribuna nesta noite para saudar os vicentinos. E eu me sinto à vontade, Dagoberto, porque, como disse o Gustavo, meu avô, o saudoso Francisco Xavier Amaral, contador, estranho, ele nunca gostou de política, e os seus 2 filhos foram para a política, e 2 netos dele foram para a política. E ele era um vicentino nato, uma pessoa que participava, é um católico fervoroso. Inclusive aqui, eu vou entregar depois para o Luciano, nós temos uma ata de lançamento da pedra fundamental do pavilhão social e parque infantil do asilo Dona Maria Jacinta. E esta ata está assinada pelo saudoso prefeito Antônio Adolfo Lobe, por vários ex-vereadores dessa casa, inclusive o meu pai, tem a assinatura dele aqui,
e de várias pessoas que participaram. Aí, inclusive um deputado federal que foi presidente da Câmara dos Deputados, o saudoso Dr. Ernesto Pereira Lopes. Depois eu vou passar para suas mãos, para que fique nos anais da nossa sociedade de São Vicente. Minhas senhoras, eu quero fazer uma saudação especial à minha querida amiga, parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito. É difícil, pegou muita bucha, muitos problemas, mas a secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, a Graziela Soufa Marques, que está representando o prefeito municipal, é uma pessoa que tem trabalhado muito pelo social. E nada mais justo do que o prefeito Ayrton ter enviado um representante, porque ele encontra-se doente, com alguns problemas de saúde, infelizmente. Esperamos que resolva rápido. O meu irmão passou pelo mesmo problema que ele teve. Eu sei da gravidade e da grandiosidade dessa enfermidade. Eu quero que você leve os cumprimentos dessa casa ao prefeito. Cumprimentar o Luciano Martins de Rezende, presidente do Conselho Central de São Carlos, da Sociedade São Vicente de Paulo, que neste ato também representa aqui o time do Cruzeiro, como bom mineiro que é. Quem sabe um dia ele venha a ser corintiano, viu, Gustavo? Mas brincadeiras à parte, minhas senhoras, meus senhores, é com muita honra e enorme satisfação que eu venho à tribuna desta casa para, em nome da Câmara Municipal de São Carlos, legítima representante de todo o povo são-carlense, saudar a comunidade vicentina, na alegria da comemoração festiva dos 100 anos do Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo. Parabenizo de maneira muito calorosa os confrades e consórcias que contribuem na perpetuação do sonho de Antônio Frederico Ozanam, de transformar o mundo em uma rede ampla de caridade. Esse poder legislativo sempre busca homenagear e reconhecer iniciativas que, através do envolvimento com a comunidade, promovem mudanças significativas na vida das pessoas. E é exatamente esse o contexto das atividades desenvolvidas pela nossa sociedade São Vicente de Paulo. A caridade, a compaixão e a solidariedade são palavras que podem descrever a atuação dos vicentinos em São Carlos ao longo desses 100 anos. Por isso estamos especialmente para, em nome da coletividade, expressar o reconhecimento público de toda a cidade, a gratidão e a profunda admiração por esse belo trabalho que vocês realizam. Não podemos jamais, em tempo algum, ficarmos indiferentes àqueles que fazem a diferença no mundo. O Conselho Central de São Carlos, da Sociedade São Vicente de Paulo, foi fundado em 12 de outubro de 1918, e efetivamente instituído no dia 23 de julho de 1919. Porém, a presença da sociedade em São Carlos teve início com a fundação da primeira conferência de caridade, a Conferência São Carlos Borromeu, datada do dia 19 de agosto de 1894, e que atualmente funciona realizando suas atividades junto à comunidade da nossa catedral. Foi a partir dessa primeira conferência que a sociedade foi sendo difundida e propagada em todo o interior do nosso grande e próspero estado de São Paulo. E muitos foram os confrades e consórcias que dedicaram suas vidas ao serviço de caridade ao longo desse tempo. Para dar ciência a toda a coletividade da grandeza e alcance da ação vicentina, considero relevante destacar a estrutura organizacional, da sociedade, formada pela conferência, conselho particular, conselho central, conselho metropolitano, conselho nacional e conselho geral.
Uma coisa muito organizada. No mundo, a Sociedade de São Vicente de Paulo tem 186 anos de história e está presente em 155 territórios ou países, sendo aproximadamente 800 mil pessoas como membros e 30 milhões de pessoas atendidas todos os dias. O Conselho Central de São Carlos conta com 8 conselhos particulares e 3 obras unidas. Os conselhos particulares da Sé, de São José, Santa Rita, São Nicolau, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe e Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Reúne 56 conferências, com um total de 254 famílias assistidas e 399 membros. As 3 obras unidas são o Lar dos Velhos Alfa Tostês, de Ribeirão Bonito, o Lar dos Pobres de São Vicente de Paulo, da nossa querida Itirapina, e o Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, de São Carlos, que atende um total de 97 idosos. A atual diretoria do Conselho, gestão 2017 a 2020, tem como presidente o Luciano Martins de Rezende, o vice-presidente o Isaías de Oliveira Júnior, o tesoureiro Carlos Alberto Batista Simões, vice-tesoureira Fernanda Santini Iglesias, a secretária Laís de Oliveira e os responsáveis pela Comissão de Jovens, a Carisa de Cássias Espinazola, Ecafo, Marcelo Luiz Coppe, Aline Cristina Alves Pinto da Cunha e Bárbara Carolina Perucchi. Foram muitos os vicentinos que ajudaram o Conselho nesta missão centenária. Certamente eu cometeria muita injustiça se mencionasse aqui apenas alguns nomes de relevo na nossa comunidade, pois muitos ofereceram e oferecem grandes exemplos do trabalho dedicado e eficiente dos vicentinos de São Carlos e da nossa região. Outro aspecto marcante no sucesso da atuação dos conselhos é o clima de amizade, cooperação entre todos os seus membros. Os vicentinos são uma família de leigos católicos voluntários e, portanto, o que os motiva ao serviço da caridade é unicamente os pobres socorridos, pois eles dependem de seu trabalho e de suas iniciativas. Em resumo, podemos dizer que a receita para dar certo o trabalho vicentino é a caridade organizada, que leva em consideração não só a necessidade de ajudar as pessoas que precisam, mas também de atuar na promoção da dignidade humana. Desta forma, queridos amigos e amigas da área do Conselho Central de São Carlos, querido amigo e companheiro vereador Gustavo Pozzi, hoje é um dia de festa e de agradecimento a Deus por tudo que este conselho representa na caminhada vitoriosa da Sociedade de São Vicente de Paulo. Recebam o meu carinho, apoio e gratidão por fazerem com que a causa de Osanã seja também a de vocês e de muitas pessoas. Que todos sigam firmes nesta admirável jornada de serviços aos mais necessitados e que outros 100 anos de amor aos pobres possam ser comemorados no futuro. Um grande, fraternal abraço da Câmara Municipal de São Carlos. Muito obrigado e que Deus nos acompanhe sempre. Com a palavra, o presidente do Conselho Central de São Carlos, da Sociedade de São Vicente de Paulo, Luciano Martins de Rezende. Primeiramente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos aqui me conhecem, né? Mas meu nome é Luciano. Fazem 30 anos, né? Vamos fazer 30 anos que eu sou vicentino.
Comecei muito jovem, né, com 7 anos de idade, levado por meu pai, né, que hoje, infelizmente, né, ele partiu, mas deixou para mim a Sociedade São Vicente de Paulo, né, que eu costumo falar com as pessoas que eu não sei o que eu seria se eu não fosse vicentino, né? Sou vicentino, acho que desde a barriga da minha mãe. Mas queria agradecer, né? Estou em São Carlos desde 2004, né? E continuo o trabalho com a Sociedade de São Vicente de Paulo. Né? Hoje estou na Conferência Santa Gema Galgani, do Conselho Particular Santo Antônio. Deixar claro aqui que todos os vicentinos, independentemente do cargo que tenha, né? Precisam ter uma conferência, fazer reunião semanal e visitar os pobres. Né? Se qualquer vicentino não se encaixar, não estiver dentro, né, do que pede a regra da Sociedade de São Vicente de Paulo, ele não pode ocupar nenhum cargo, né, acima. Né, primeiramente, né, agora agradecer à Câmara, né, que faz essa homenagem à Sociedade de São Vicente de Paulo, os vereadores, a Glaziella, né, todos os presidentes dos conselhos aqui, né, e todos os vicentinos, né, para não ser injusto com ninguém, né, às vezes fica falando o nome, a gente acaba sendo injusto com alguém. Os papéis são muitos, gente, mas a fala vai ser breve, tá? A minha namorada falou assim, ó, não vai falar muito não, né, então... e é corintiano, então, tristeza, né? Mas fazer o quê, né? Vamos lá, né? Primeiramente, né, agradecer todos os vicentinos, né, todas as conferências, agradecer a Sociedade São Carlos também, porque somos aí quase 400 vicentinos, mas o nosso trabalho só é possível porque a Sociedade São Carlense nos ajuda muito, colaborando com donativos, alimentos, né? Então, tudo aquilo que vai para o pobre, né, é reflexo da sociedade também, a Sociedade de São Carlos, que nos ajudam bastante. Se não fosse a Sociedade, né, São Carlense, o nosso trabalho ficaria muito prejudicado. Então, a gente tem essa aceitação, né, e graças a Deus, né, esse trabalho ele é reconhecido, né, no mundo inteiro. Eu escrevi umas palavrinhas aqui, né? Eu não gosto muito de ler, eu gosto de ser mais espontâneo no que eu falo, mas hoje, se eu não ler um pouquinho, acho que você ficar um pouco, né, não ser muito fiel a algumas coisas, né? Eu até peguei um trecho da regra, né, da Sociedade de São Vicente de Paulo, que eu acho muito bonito. Eu até costumo falar que se todos os vicentinos lessem o início da regra vicentina, entenderiam o trabalho de uma forma muito diferente, né? A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma comunidade cristã espalhada pelo mundo inteiro, fundada em Paris, na França, em 1833, por um grupo de jovens leigos católicos e seu principal fundador, Antônio Frederico Ozanam. A vocação dos membros da Sociedade de São Vicente de Paulo, chamados vicentinos, é seguir Jesus Cristo, servindo àqueles que precisam e, desta forma, dar testemunho do seu amor libertador, cheio de ternura e compaixão. Os confrades e consórcias mostram a sua entrega mediante o contato pessoa a pessoa. O vicentino serve com esperança. Dom Paulo César, nosso bispo, ele traz uma frase que eu gosto muito, né? Servir com alegria. Eu falo que para ser vicentino, né, o trabalho às vezes é pesado, né, é difícil, mas não pode ser um fardo. Né? É difícil, mas não pode ser um fardo. A vocação dos membros da sociedade, aos chamados vicentinos, não, já falei, né? Nenhuma forma de caridade é estranha à Sociedade de São Vicente de Paulo. A sua ação abrange qualquer forma de ajuda, tendo em vista aliviar o sofrimento ou a miséria e promover a dignidade e integridade do homem em todas as suas dimensões. A Sociedade de São Vicente de Paulo serve àqueles que estão em necessidade, qualquer que seja a sua religião, o seu meio social ou étnico.
o seu estado de saúde, o sexo e a particularidades culturais ou opiniões políticas. Ou seja, a Sociedade São Vicente de Paulo prioriza o ser humano como os filhos de Deus. Os vicentinos dedicam a procurar e encontrar as pessoas que são vítimas do esquecimento e da exclusão e da adversidade, né? O histórico, né, Marquinhos Amaral falou com grande propriedade, né? Eu falo, às vezes eu fico até emocionado, né, de falar pela Sociedade São Vicente de Paulo, né? Nem sei se eu sou digno disso, mas eu queria agradecer muito a todos que estão aqui, né, ao Gustavo, né, a essa Casa Legislativa. E uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem que rezar muito, né? Cada um professa a sua fé. Eu sou católico, né, como os vicentinos aqui, mas que a gente também, como a Sociedade São Vicente de Paulo, ela é tão bonita que ela não escolhe, né, se é católico, se é judeu, se é umbanda ou qualquer outro tipo para assistir. A sociedade, né, como São Vicente de Paulo, lá no começo, e Antônio Frederico Ozanam, eles olhavam o ser humano como filho de Deus, que todos são filhos de Deus e merecedores de dignidade, né? E é isso que a sociedade traz, né? A Sociedade São Vicente de Paulo, né, muitas às vezes entendem que os vicentinos são aqueles que levam apenas cestas básicas, né? A Sociedade São Vicente de Paulo faz muito mais do que isso, né? Além de ela socorrer as pessoas nas misérias, né, materiais, ela socorre também nas necessidades espirituais, né? Tentando levar para essas pessoas dignidade de pessoa humana, né, que são os filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do prefeito municipal Ayrton Garcia, a secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, Glaziela Soufa Marques. Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo, que preside essa mesa. Boa noite, Luciano. O vereador Marquinhos Amaral também aqui. Todos vocês presentes, né? Fico feliz com essa oportunidade. Como o Marquinhos bem disse, o nosso prefeito passa por um momento difícil, né, de tratamento, então ele não consegue estar em todos os eventos. E hoje, quando foi pedido para que eu estivesse aqui, eu prontamente disse um sim, porque também me sinto acolhida, né? Tive uma oportunidade de estar com vocês, falando sobre os nossos serviços e, pessoalmente, foi uma experiência também muito importante para mim. Então, agradeço, né? E um momento feliz estar aqui. Acho que muitas coisas poderiam ser ditas, fiz aqui alguns pontos, porque pensar num movimento como esse, né? Na verdade, que é um carisma dentro da Igreja Católica, né? Também frequento a Igreja Católica, né? Venho da minha profissão de fé também é católica, mas, né, São Vicente e também os Ozanam, quando assumem essa vocação, né, essa inspiração, têm inspiração e assumem esse carisma, é uma resposta da Igreja, é um ato concreto, né, de atenção à dignidade, ao cuidado com as pessoas. E pensava, né, agora à tarde, também pensando um pouquinho nessa fala da noite, e olhando a história dos vicentinos, né, como é uma história construída de muitos anos, abrangente, em vários lugares do mundo, né, muito importante, como já foi falado, respeitando a cultura, os valores, não existe essa exigência, né, só atende católicos, né, então isso é muito importante porque a gente olha pelo ser humano, né, e queria destacar alguns pontos que se relacionam à frente desse lugar que eu estou hoje, né, frente à Secretaria de Cidadania e Assistência Social, quando o Marquinhos falou, né, dos nossos entraves, e a gente está no momento de começar a organizar a casa, né, para um momento de transição, ano que vem já é um momento de eleição, a gente começa a lembrar de tudo o que aconteceu e eu falo que o meu grande presente foi ter 12 velhinhos, né, à porta da secretaria em janeiro, de dezembro para janeiro, com o fechamento do cantinho de luz, e que eu tive que fazer um grande esforço, porque também minha experiência era mais com adolescentes, com jovens, e tentar entender como era tudo isso, e buscar um lugar adequado também para essas pessoas, né? E, com certeza, o Cantinho Fraterno foi muito acolhedor, a gente sabia de todas as dificuldades, mas foi muito acolhedor recebendo essas pessoas. Porque, desde aquele momento, quando o prefeito me convidava, né, e trazia essas questões da cidade que a gente teria que olhar, eu também pensei
e trouxe isso para a gestão, que teria que ser uma contribuição séria, voltada à dignidade humana, não só da gente fazer a política, não só de fazer o básico ali, mas olhar de uma forma diferente para essas pessoas também que batem a nossa porta. E até hoje a gente traz isso sempre com as equipes, né, conversando, para que as pessoas possam, lá em cada ponta, fazer diferença também na vida de quem nos procura. E por que essa importância toda da sociedade, né, de São Vicente de Paulo nessa política pública? Que, embora a gente saiba, né, que a Constituição ela não é dessa natureza, né, ela está mais ligada a um carisma e uma expressão da caridade, como foi dito, de forma organizada, para favorecer a dignidade humana. A importância de vocês nas políticas públicas, né, imagino que a maioria já deva ter percebido isso, é tão fundamental, porque imagina, o Conselho Central com 100 anos, quantas gestões não passaram, não é? Como a gente está vivendo nesse momento agora, 4 anos são... Eu tenho experimentado isso, está acabando, né? A gente tem um ano e meio para acabar a gestão, e Deus sabe o resto, né, como será, mas como 4 anos é um pequeno tempo, né? Então, 100 anos, com certeza vocês conhecem muitas histórias, o trabalho, né, ele tem um fundamento, ele se estrutura, e que as gestões vão passando, mas o trabalho permanece. Então, esse é um ponto que eu queria destacar e encorajá-los nessa missão, porque apesar das gestões, vocês estão aí fazendo os trabalhos, né? E entendo também que a missão ela vai se profissionalizando de alguma forma, você tem que responder, né, a novos marcos, a novas legislações, e vejo que vocês têm feito esse exercício. E, por outro lado, também um outro ponto muito importante é que muitas vezes vocês chegam onde a gente não consegue chegar, porque às vezes as pessoas estão numa situação tão vulnerável e tão extrema que ela não consegue chegar num serviço da prefeitura, ela não consegue nem pedir ajuda, ou muitas vezes nem sabe que pode ter uma ajuda ali, que ela pode ter um olhar diferenciado. Então, muitas vezes, vocês chegam primeiro do que o Estado. Chegam primeiro que as políticas públicas. Isso, para a gente, é muito importante, né? Porque, e fico emocionada com isso também, né? Porque a gente sabe de sofrimentos absurdos, né, que as pessoas vivem, que muitas vezes a gente não vai ter resposta para todos eles. Mas que nesse trabalho conjunto, né, de sinalização, de mostrar, olha, aqui a gente tem uma situação séria, de dar um pouco mais de luz ali, a gente consegue entrar com a política pública, né, com serviços. Então, é fundamental esse trabalho diário de vocês, né? Quando falava da senhora 50 anos, é uma vida toda, né? E quantas pessoas não passaram por isso e outras passarão. Outro ponto bastante importante é a participação dos jovens, não é? Porque a gente consegue também, acho que, construir uma história a partir dessa juventude hoje, que muitas vezes não tem objetivos, não tem engajamento, né, tem tido tantas dificuldades, e que também é uma oportunidade para que eles vivenciem, né, para que os jovens vivenciem essa questão dentro do carisma da igreja, dentro da caridade, dentro da possibilidade de estar com o outro. Então, vejo que essa organização, né, que a Sociedade de São Vicente de Paulo traz isso com muito carisma e com muita seriedade. E incentivá-los mesmo, né, nesse carisma, nessa vocação que Deus inspira, porque assim a gente consegue também ali ser instrumento de apoio a essas pessoas. E o Luciano bem lembrava, né, da fala de Dom Paulo, e a gente tem feito visitas também, ele tem nos apoiado e conversado, ele sempre pergunta isso. Nessa semana eu tive a possibilidade de estar com ele, semana passada, e ele dizia, e a missão, com alegria? Então, a missão tem que ser com alegria, né? Embora a gente conviva com as dificuldades, com todas as nossas questões aí, que as pessoas também chegam até nós, mas que seja com alegria, né, que a gente consiga transmitir isso. E um outro ponto, eu não sei o tanto que vocês conseguem avaliar isso pela Sociedade de São Vicente de Paulo, mas a gente tem visto muitas vezes vocês atuando com a gente de forma muito rápida. A gente teve 2 situações agora recentemente, em que, quando a gente conseguiu detalhar, tinham pessoas já vicentinas ali envolvidas no caso e ajudando a resolver, que com certeza dá um conforto para a pessoa que está numa situação ali extrema. Quando a gente chega, já tinham pessoas ajudando. Então, isso é fundamental, né? E de tudo isso, desse acolhimento, dessa diferença que faz na vida das pessoas, e com certeza Deus reconhece e recompensa, né? Então, agradeço também essa oportunidade de estar aqui. A gente ainda tem um grande desafio pela frente, né, de poder vincular todas essas nossas diferentes dimensões nesse patamar, né, de vida e de missão e tudo que traz de legislação, das políticas públicas. Mas também quero agradecer aqui porque o Gustavo tem sido muito sério, né, frente à Câmara, o Marquinho e tantos outros vereadores que têm apoiado esse trabalho social, porque, diferente quando a gente está na missão da igreja, ele não pode ser um trabalho só pela caridade, ele precisa ser organizado, né, ele precisa ter uma resposta que chegue a todas as pessoas.
Isso não desvaloriza, mas isso diz que a gente precisa ser muito sério, né? E quando o prefeito me fez o convite, eu disse que era isso. A minha missão dentro da secretaria era baseada nesse papel ético, na condição ética que a gente conseguiria cumprir o trabalho. E tenho sido muito feliz nisso, porque ele tem respeitado, tem incentivado todas as ações, as propostas que a gente coloca, pauta, né, incentivado o próprio financiamento. Nos surpreendeu muito quando a gente assumiu a secretaria e viu o financiamento para o atendimento a idosos. Então, a gente tem conseguido fazer um subsídio crescente, com apoio dessa Câmara, que tem sido sensível também com as emendas parlamentares, né? E acho que esse é um legado que a gente pode deixar, esses cofinanciamentos, em que a política pública com as organizações conseguem trabalhar, mas que você tem recurso público também para favorecer isso, né? Não só uma relação unilateral. Então, quero parabenizá-los, incentivá-los nessa missão, como diz Dom Paulo, sempre com alegria, né, com essa seriedade, mas sempre com alegria, e colocar também a Prefeitura, né, a Secretaria à disposição, e dizer da minha alegria também por estar aqui. Parabéns a todos e que venham muitos anos pela frente, não é? Ok, neste momento o presidente desta solenidade, vereador Gustavo Pozzi, entregará ao presidente do Conselho Central de São Carlos, da Sociedade de São Vicente de Paulo, Luciano Rezende, um diploma público, no qual consta a seguinte inscrição. O Legislativo São Carlense, por ocasião da passagem de 6 anos do Conselho Central de São Carlos, da Sociedade de São Vicente de Paulo, confere aos seus integrantes diploma de reconhecimento público com base no excelente trabalho social realizado pelos vicentinos ao longo desses 100 anos de atividades em São Carlos, sempre desenvolvendo seus trabalhos com amor, carinho, com a intenção principal de ajudar as pessoas que necessitam, não só com bens materiais, mas também com palavras de amor e carinho. 22 de julho de 2019, Lucão Fernandes, presidente. Eu queria convidar também o Marquinho para, juntamente comigo, entregar o diploma ao Luciano. Aí está. Em nome do prefeito municipal, Glaziela Solpamac, secretário municipal de Cidadania e Assistência Social, também entregará ao presidente do Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo, Luciano Martins de Rezende, um quadro contendo a seguinte inscrição. A Prefeitura Municipal de São Carlos tem a honra de homenagear 100 anos do Conselho Central de São Carlos da Sociedade de São Vicente de Paulo. 22 de julho de 2019, Ayrton Garcia, prefeito de São Carlos. Neste momento, o vereador Marquinhos Amaral fará a entrega ao presidente do Conselho Central, Luciano Rezende, de uma cópia da ata do lançamento da pedra fundamental do pavilhão social e parque infantil do Asilo de Mendicidade, Dona Maria Jacinta. Aí está, um documento histórico. Neste momento, o vereador Gustavo Pozzi fará a entrega de um certificado para cada presidente de conselho particular e obras unidas vinculados ao Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo. No certificado consta a seguinte inscrição: Câmara Municipal de São Carlos, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Sociedade de São Vicente de Paulo na região de São Carlos e por ocasião do aniversário de 100 anos do Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo, conferimos este certificado. Entre aspas, 10 vezes irão aos pobres, 10 vezes encontrarão a Deus. São Vicente de Paulo, São Carlos, 22 de julho de 2019, Gustavo Pozzi, vereador, PL. Iniciamos com Letícia Cristiele de Oliveira, presidente do Conselho Particular Santo Antônio.
Adinã Petronilo, presidente do Conselho Particular Nossa Senhora Aparecida. Aí está, Adinã. Recebendo também nossas palmas. Aí está, Adinã Petronilo. Vicente Paulo Silva, presidente do Conselho Particular Nossa Senhora de Guadalupe. Ed Mantovani Júnior, presidente do Conselho Particular São Nicolau de Pli. Aí está. Miriam Rosiclé Rodrigues Maziero, presidente do Conselho Particular Sé. Luiz Henrique César, presidente do Conselho Particular São José. Luiz Aparecido Baldan, presidente do Conselho Particular de Santa Rita. Aí a entrega pelo vereador Gustavo Pozzi. E Maria Amélia Rinaldo Semensato, presidente da Obra Unida Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta. Com a palavra, o presidente da solenidade, vereador Gustavo Pozzi. Bom, não querendo ser repetitivo, né? Eu quero agradecer aí ao Luciano pela dedicação, pelo tempo, que quando nós estamos à frente de um conselho, a gente muitas vezes tem que parar um pouquinho da nossa vida particular e ter que cuidar um pouquinho da coisa administrativa da sociedade, né? E além dos trabalhos dentro da conferência, então, parabenizar você aí, Luciano, pelo seu trabalho que você tem feito aí esse longo dos anos em dedicação à frente aí do Conselho Central de São Carlos, que hoje comemora aí aos 100 anos. A todos os presidentes particulares, né? Que eu tive a oportunidade e a honra de ser presidente de conselho particular. Eu fui antes do Adinã, presidente do conselho particular, e eu sei como que é a luta diária do presidente, né? Então, aqui eu quero parabenizar todos vocês pelo trabalho que vocês têm feito. Também parabenizar todos os vicentinos e vicentinas, confrades e consócias, que estão lá nas conferências, muitas vezes fazendo trabalho anônimo, né? Como eu falei para vocês, nós temos aqui, passou por a Casa Legislativa, Bruno Panhoca, o Vadinho de Guzzi, que foi vicentino, o avô do Marquinhos Amaral. Hoje nós temos a oportunidade também de termos um vicentino no Congresso Nacional, o deputado Miguel Lombardi, que tem aí ajudado as Obras Unidas da Sociedade São Vicente de Paulo, Lídio Migliato, que foi vereador. Então, assim, mas eu insisto, né? A sociedade tem o tamanho que tem, não pelas autoridades que vieram dela, mas sim por cada um que vai semanalmente visitar o pobre, para tentar dar o mínimo de socorro, e às vezes, como a própria secretária disse, né? Muitas vezes o vicentino chega antes do poder público, né? Muitas vezes, se nós pegarmos a dimensão da sociedade São Vicente de Paulo no Brasil, a sociedade São Vicente de Paulo tem muito mais asilo que o próprio poder público, né? Então, o poder público tem a obrigação de socorrer as pessoas no seu final da vida, e se não fosse a sociedade São Vicente de Paulo, se não fosse a Igreja Católica, eu imagino como nós estaríamos hoje, né? Bom,
Com essas palavras, então, eu agradeço a presença de todos os que acompanharam essa sessão solene. Faço o necessário registro de que a Câmara Municipal muito se orgulha em promover uma solenidade como esta, tão repleta de significado e grandeza, e de poder justamente homenagear aqui o Conselho Central de São Carlos nessa noite. São 100 anos de história, e que Deus me permita viver pelo menos os próximos 25, né? Para que possamos estar aqui. O mais 100 eu não garanto, né? Mas quem sabe a festa dos 125 anos do Conselho Central, eu consigo chegar lá. Nossa, 105, eu vou estar lá 90 anos de idade. Pode ser, pode ser. Brincadeira à parte. Então, uma boa noite a todos e obrigado pela presença. Ô, povo de Deus, vamos fazer uma foto oficial com todo mundo aqui. Chega para cá. Isso, fica aqui. Vem cá, pessoal. Põe os presidentes do conselho aqui. Ô, Marquinhos, sobe aqui comigo. E aí, para caber todo mundo na foto. Chega aqui, ó. Vem para cá, senão não cabe. Vamos montando aqui. Aí eu montou aqui na frente também. Isso. Cabe todo mundo, né? Cabe. Oxe. Aí. Foi iluminado o plenário agora, hein? Chique. Isso. Ó, chega mais pra cá aqui, ó. Tá todo mundo... Muito bem. Calma, agora aquela foto, como que é, Isaías? Aleatória, tradicional, né?